E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rapaziada, segura essa porque o clima em São Januário tá pegando fogo. O burburinho que tá correndo nos bastidores é daqueles que fazem a internet parar. O presidente do Vasco, Pedrinho, teria mandado avisar internamente que a SAF do clube pode estar com os dias contados nas mãos do atual grupo. E não é qualquer interessado aparecendo na jogada, não. O nome que circula é simplesmente o do dono do Al Hilal, Mohammed bin Salman, o príncipe bilionário da Arábia Saudita. É isso mesmo que você ouviu, o homem mais poderoso do futebol saudita estaria de olho no Vasco. E segundo fontes próximas, Pedrinho teria confidenciado a aliados que a proposta é tentadora, algo que poderia mudar completamente o patamar do clube carioca. Nos bastidores, falam até que ele pediu sigilo absoluto, mas como tudo no futebol brasileiro, o segredo não durou muito tempo. A informação começou a vazar, primeiro entre conselheiros, depois entre empresários próximos ao clube, e agora já está nas rodas de conversa dos torcedores, gerando aquele misto de euforia e desconfiança. Afinal, se for verdade, o Vasco pode se tornar um dos clubes mais ricos do continente, mas também corre o risco de perder o controle de vez. O curioso é que essa movimentação vem logo depois de uma sequência de declarações enigmáticas de Pedrinho sobre o futuro da SAF. Ele tem batido na tecla de que o Vasco precisa retomar o protagonismo, e que nenhum investidor pode ser maior do que a história do clube. Muita gente interpretou isso como um recado direto a 777 Partners, o grupo que atualmente controla a SAF Vascaína, e que vem enfrentando uma crise séria de imagem e confiança. O problema é que, segundo fontes próximas da diretoria, o príncipe saudita teria se mostrado disposto a comprar não apenas a participação da 777, mas também investir pesado em infraestrutura, CT, estádio e reforços de impacto. Estamos falando de cifras que, se confirmadas, ultrapassam tudo que o futebol brasileiro já viu até hoje. E é por isso que Pedrinho, estrategicamente, teria dado o aviso para preparar o terreno, medir a temperatura e entender a reação da torcida. Ele sabe que a nação vascaína é apaixonada, mas também exigente e desconfiada, especialmente depois de tantas promessas não cumpridas. O que mais impressiona é como o nome de Mohammed bin Salman começou a circular com força dentro do ambiente do Vasco. Segundo apurações internas, o contato inicial teria sido feito por intermediários ligados ao Al Hilal, clube que o príncipe usa como vitrine de seu projeto de globalização esportiva. A ideia seria expandir o alcance da marca saudita para o mercado sul-americano, e o Brasil seria o destino natural, especialmente com o crescimento da visibilidade internacional do nosso futebol. Entre vários clubes sondados, o Vasco despontou como o mais atrativo, justamente pela tradição, pela torcida gigante e pela localização estratégica no Rio de Janeiro. Fontes dizem que o plano do príncipe vai muito além do futebol, envolve mídia, turismo e até tecnologia esportiva. A compra do Vasco seria o primeiro passo de um projeto ambicioso para fazer do clube uma base de talentos e uma ponte entre o futebol brasileiro e o mundo árabe. E Pedrinho, sempre visionário, teria enxergado aí uma oportunidade única de recolocar o gigante da colina entre os maiores do planeta. Mas claro, no futebol, nada é simples. A 777 ainda é a dona majoritária da SAF, e qualquer negociação depende de uma série de cláusulas e autorizações. Só que o rumor é que a empresa americana, pressionada por problemas judiciais e financeiros, estaria disposta a abrir mão do controle se a proposta for realmente bilionária. E é exatamente aí que entra a estratégia de Pedrinho. Ele sabe que o Vasco precisa de estabilidade e investimentos reais, não promessas. Por isso, teria decidido agir nos bastidores, conversando com figuras-chave, buscando apoio político e preparando o ambiente para uma possível transição. Internamente, alguns diretores mais antigos teriam reagido com cautela, temendo que o clube perdesse sua identidade. Outros, no entanto, veem essa chance como um renascimento, uma virada histórica capaz de colocar o Vasco no mesmo patamar dos gigantes europeus em termos de estrutura e poder financeiro. O debate está quente, e ninguém quer ficar de fora da conversa.
Enquanto isso, a torcida já começou a se dividir. Nas redes sociais, tem vascaíno comemorando a possível chegada dos petrodólares e sonhando com um elenco cheio de craques internacionais, mas também tem quem tema que o clube vire apenas mais uma peça no tabuleiro de interesses estrangeiros. Os memes já tomaram conta da internet, com montagens de Pedrinho e Mohammed bin Salman lado a lado, e frases do tipo Vasco e lá o clube ou gigante saudita da colina. É o típico momento em que o humor e a especulação se misturam, mas no fundo todo mundo sente aquele frio na barriga. E se for verdade? E se realmente o príncipe decidir transformar o Vasco em um dos seus projetos de luxo? A dúvida paira no ar, e cada novo detalhe que surge deixa o rumor ainda mais quente. Pedrinho, por sua vez, mantém o silêncio estratégico, e isso só alimenta mais o mistério. Por fim, o que se comenta entre os jornalistas de bastidor é que Pedrinho quer evitar qualquer erro de comunicação. Ele sabe que o Vasco já sofreu demais com expectativas frustradas e gestões desastrosas, então prefere controlar a narrativa. Por isso, o manda avisar teria sido um recado cuidadosamente calculado, quase um teste de percepção pública. Se o rumor pegasse bem, a negociação avançaria. Se gerasse resistência, ele poderia negar tudo e dizer que foi apenas especulação. Essa tática de medir a temperatura é típica de quem entende o jogo político dentro e fora das quatro linhas. E convenhamos, Pedrinho tem se mostrado um dirigente diferente, mais próximo da torcida e atento às oportunidades globais. Agora, o que ninguém consegue afirmar é até onde vai esse rumor. Será que realmente existe uma oferta formal do príncipe saudita? Ou tudo não passa de uma estratégia para pressionar a 777 a investir mais? Uma coisa é certa, o Vasco está de volta ao centro das atenções, e o mundo do futebol está olhando para São Januário com curiosidade e expectativa. A segunda parte dessa história começa justamente quando os bastidores começam a ferver de vez. Nos corredores de São Januário, o clima é de suspense e ansiedade. Gente próxima ao presidente garante que Pedrinho está jogando xadrez em alto nível, buscando entender até onde pode ir sem criar uma guerra política. O rumor de que Mohammed bin Salman quer comprar a SAF já atravessou o Atlântico, e até jornalistas estrangeiros começaram a fazer perguntas sobre o assunto. Isso, por si só, já muda completamente o jogo. Quando um nome desse porte aparece ligado a um clube brasileiro, o mercado inteiro presta atenção. O príncipe saudita é conhecido por não medir esforços nem recursos quando se interessa por algo. O projeto esportivo dele é gigantesco, e ter o Vasco como parte desse plano colocaria o futebol brasileiro em outro patamar de visibilidade global. A pergunta que não quer calar é: o que Pedrinho realmente pretende? Está abrindo as portas para a venda total, ou apenas usando o nome do príncipe para valorizar a SAF e aumentar o poder de barganha diante da 777? Por trás das câmeras, os executivos da 777 Partners estariam em alerta máximo. Fontes garantem que já houve reuniões emergenciais para discutir o impacto dessa notícia e avaliar possíveis medidas. A empresa americana vive um momento delicado, com processos, atrasos em investimentos e críticas vindas de vários clubes que fazem parte do seu portfólio. No caso do Vasco, as tensões aumentaram depois que Pedrinho começou a cobrar mais transparência e resultados. A chegada de um nome como Mohammed bin Salman poderia significar o fim do controle da 777, e para eles isso seria uma derrota estratégica gigantesca. Ainda assim, alguns analistas acreditam que a própria 777 poderia aceitar a venda se os valores forem realmente astronômicos. O rumor fala em cifras que beiram o impensável, algo entre 1 e 2 bilhões de dólares. E nesse nível de dinheiro, qualquer resistência política tende a desmoronar rapidamente. O problema é que o torcedor, cansado de promessas, quer ver garantias reais, quer saber quem vai mandar, quem vai investir, e principalmente, se o clube não vai perder sua alma no processo. Enquanto isso, Pedrinho continua mantendo um discurso enigmático. Em uma entrevista recente, ele falou sobre novos horizontes e alianças internacionais, sem citar nomes, mas deixando claro que o Vasco está sendo procurado por investidores de peso. O jeito como ele escolheu as palavras só aumentou a especulação. É o tipo de fala que não confirma, mas também não desmente nada.
Nos bastidores, há quem diga que ele já teria conversado com representantes do governo saudita e que a negociação pode ganhar corpo nas próximas semanas. Outros garantem que tudo ainda está no campo das ideias, mas o simples fato de esse rumor existir já mostra que o Vasco voltou a ser notícia grande, com impacto global. Para o torcedor, isso é uma mistura de orgulho e apreensão. Afinal, é bom ver o gigante da colina nos holofotes novamente, mas também é inevitável lembrar das vezes em que prometeram mundos e fundos e nada saiu do papel. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A especulação também despertou reações no mundo político do futebol. Dirigentes de outros clubes começaram a observar com atenção o que acontece no Vasco, porque se a entrada de um fundo saudita realmente se concretizar, isso pode abrir um novo capítulo na história das SAFs no Brasil. Seria a primeira vez que um bilionário do Oriente Médio coloca dinheiro diretamente em um clube tradicional do país, sem intermediários europeus ou norte-americanos. Isso poderia mudar completamente a dinâmica do mercado, inflacionar transferências, atrair craques e forçar as outras equipes a repensarem seus modelos de gestão. Já imaginou o impacto de ver o Vasco contratando nomes de peso, bancado por um dos homens mais ricos do planeta? A narrativa por si só já movimenta o imaginário popular, cria expectativa, e até mesmo medo em alguns adversários. Pedrinho, com seu jeito calmo e estratégico, parece estar gostando desse papel de maestro no meio da tempestade. Ele sabe que, no futebol, informação é poder, e rumor bem administrado vira instrumento político poderoso. No meio de tudo isso, a torcida segue dividida entre o sonho e o receio. Em São Januário, nas redes e nas arquibancadas, o assunto domina as conversas. Tem quem diga que o Vasco precisa de um investidor desse porte para voltar a ser protagonista, para brigar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras e os grandes da Europa em amistosos e torneios internacionais. Outros, no entanto, enxergam o risco de o clube virar apenas um satélite de um império estrangeiro, sem voz própria, sem identidade. Essa dualidade é o retrato perfeito da alma vascaína, apaixonada, desconfiada, mas sempre esperançosa. As camisas com bandeiras árabes já começaram a aparecer, de brincadeira, é claro, mas o simbolismo é forte. Pedrinho, nesse momento, parece ter nas mãos não apenas uma negociação, mas um dilema histórico. Vender a SAF pode trazer prosperidade, mas também exige coragem para enfrentar o julgamento da torcida e do tempo. No fim das contas, o rumor pode ser verdade ou apenas fumaça bem jogada no ar, mas uma coisa ninguém pode negar, o Vasco voltou a ser o centro das atenções. O nome do clube está nas manchetes, nas mesas redondas, nos podcasts, nos grupos de WhatsApp e até nas conversas internacionais. Isso, por si só, já mostra o poder da marca e o potencial de renascimento que existe em São Januário. Pedrinho, com seu estilo sereno, parece ter despertado o gigante adormecido, nem que seja pela força do burburinho. Se a venda para Mohamed Bin Salman realmente acontecer, o futebol brasileiro vai entrar em uma nova era, e o Vasco pode ser o ponto de virada. Mas se for apenas um rumor, uma jogada de bastidor, ainda assim, serviu para lembrar a um mundo que o gigante da colina nunca morre, apenas espera o momento certo para voltar a rugir. E talvez, dessa vez, o rugido venha embalado pelo som dos petrodólares ecoando pelos morros do Rio de Janeiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.